Então, o conceito de hoje sobre Bíblia e ciência vai ser inveja, sucesso e os fundamentos. Por quê? Existem algumas coisas que nos impedem de evoluir, algumas coisas que nos impedem de crescer, e muitas vezes isso está ligado à própria mentalidade. Você não alcança o nível dos seus sonhos, você não alcança o nível dos seus objetivos, você alcança o nível dos seus sistemas mentais. Felipe, o que significa isso? Eu vou repetir e quero que você conecte-se com essa frase. Você não alcança os níveis das suas metas, você não alcança os níveis dos seus objetivos, você alcança os níveis dos seus sistemas mentais. Ou seja, tem gente que tem uma meta, um sonho, um objetivo, mas o seu desenvolvimento mental é abaixo da meta, do sonho e do objetivo. Logo, ele vai chegar ao nível da mentalidade dele. Ele não vai chegar ao nível do sonho e do objetivo. Por quê? Porque ele está descumprindo com um princípio bíblico chamado congruência. Um princípio fundamental. Porque quando eu começo a observar todos esses princípios que tem na Bíblia, e a ciência estuda a Bíblia e valida isso, é importante nós entendermos que os nossos padrões mentais é quem impulsiona ou quem limita. Então hoje tudo aquilo que você olha e diz, eu sou incrível nisso, é porque você tem um padrão mental. Aí você tem que avaliar, eu realmente consigo ser incrível no que eu acredito ser incrível? Eu consigo entregar o resultado naquilo que eu acredito entregar o resultado? Eu consigo fazer aquilo que eu acredito fazer? Se você está fazendo aquilo que você acredita ser capaz, você tem essa potencialidade, é porque os seus sistemas mentais têm um desenvolvimento elevado nesse nível. Mas tudo aquilo que você hoje olha e vê, isso é um limite, isso me impede, isso me limita, eu não consigo evoluir porque falta XYZ habilidades na minha vida, é porque você está limitado no sistema mental em relação àquilo. Não é porque não existe a possibilidade de chegar nesse objetivo, mas sim porque você não está desenvolvido mentalmente para isso. Possibilidade de viver o que você sonha para a sua vida existe. Independente do que é o sonho, claro, precisa ser um sonho algo alcançável ou um sonho grande, mas que é possível você trilhar esse caminho. Quando você olha e o caminho, mesmo ele estando distante, é possível você chegar lá. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a realmente fazer acontecer naquilo? E por que eu estou te dizendo isso? Porque a maioria das pessoas dizem o seguinte, é muito comum eu ver isso. Aí eu já tentei de tudo e ainda não consegui. Gente, isso é mentira. Você não tentou de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você já teria conseguido. Porque o tudo está ligado a uma conexão do algo maior em relação a um objetivo, um sonho, uma meta. Isso é muito comum eu perceber as pessoas dizendo, eu já tentei de tudo e não consegui. Você não tentou de tudo, isso é uma mentira que você conta para você mesmo e o problema é quando você acredita nessa própria mentira. Eu já tentei de tudo e ainda não consegui. Mentira. Se você já tivesse tentado de tudo, você já teria conseguido. A questão é que a maioria das pessoas, elas tentam, elas meio que querem as coisas, elas meio que tentam, elas meio que fazem, elas meio que vão. Se você meio que quer, meio que tenta, meio que vai, você meio que alcança. E se você meio que alcança, o teu cérebro só tem a intenção biológica de entrar em ação quando ele chega a recompensa. E muitas pessoas, por entregarem muito menos do que realmente eles têm como capacidade para fazer um resultado acontecer, eles acabam desistindo porque eles não dominam a máquina mais perfeita, que é o cérebro humano, que foi condicionado por tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida. E quando a gente começa a observar os princípios bíblicos que estão norteando tudo que eu estou trazendo para vocês, quando você segue os princípios que estão na Bíblia, você começa a mudar um padrão de comportamento. E quando você muda um padrão de comportamento, você começa a mudar as atitudes, as ações. Quando você muda atitudes, você muda o resultado. Quando você muda o resultado e começa a enxergar as coisas acontecendo, aí você diz, opa, é possível. Opa, é possível. E aí que está esse conceito tão importante de você compreender o que você está alimentando o teu cérebro. Quando eu digo eu já tentei de tudo e não consegui, eu tenho uma tendência muito grande a ficar desestimulado. Só que na maioria das vezes você não tentou de tudo. As SEALs, as Forças Armadas Americanas, os estudos mostram que o ser humano ele tem uma tendência natural de desistir de um sonho, meta, objetivo, projeto ou apenas uma ideia após ter colocado apenas 40% da sua capacidade mental.
40% da capacidade mental, o nosso cérebro já começa a ficar desestimulado. Mas por que ele faz isso? Com o intuito de economizar energia, porque o cérebro ele foi construído, ele existe com o intuito de sobreviver, não de viver e construir abundância. Viver uma vida plena em harmonia está ligado com sabedoria. Sabedoria é princípio bíblico. Sabedoria está ligada aos princípios da Bíblia. E aí que é fundamental você compreender quais princípios bíblicos norteiam a sua vida. Então o nome desse conteúdo que eu dei para hoje, que é Inveja, Sucesso e Fundamentos, é porque tudo aquilo que você olha e inveja, o teu cérebro bloqueia aquilo porque você tem um sentimento ruim. Quando você quer construir sucesso na sua vida, você tem que compreender se você está tomando as atitudes necessárias para aquilo e se existem fundamentos por trás disso. Você está seguindo fundamentos, você está realmente colocando em prática aquilo que você aprende. E o que esses estudos das forças americanas mostram é que o ser humano, se o objetivo dele, preste muita atenção nisso, se uma pessoa que não utiliza o princípio bíblico da sabedoria, ou ele não entende como o cérebro e o sistema emocional funciona, ele tem uma tendência de somente alcançar ao longo da sua vida coisas que estão em um parâmetro de até 39% ou 40% da sua capacidade. Isso quer dizer que a capacidade para alcançar algo que você tem, uma habilidade que você tem, os recursos de 0 a 100%, o ser humano, após utilizar 40% da sua capacidade, ele tem uma tendência natural de desistir. É o cérebro fazendo isso com o intuito de economizar energia para sobreviver. E aí que nós precisamos compreender o seguinte, nós temos que ter clareza disso, fundamentos. Então o que eu estou fazendo aqui? Não tem fins religiosos. Lembre-se, é princípios da Bíblia conectado com os princípios da ciência. A Bíblia é a ciência de mãos dadas. Lembre-se, a Bíblia é o centro. A ciência estuda a Bíblia e mostra tudo que a ciência comprova, você encontra já na Bíblia, mostrando de uma forma através de parábolas, metáforas e comparações dentro desses princípios. Então, tem um princípio da Bíblia que está em 1 Coríntios 3:11, que diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Observe o que diz nesse princípio. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. O que ele quis dizer com isso nesse princípio bíblico em 1 Coríntios 3:11? Ele quis dizer o seguinte: já existem fundamentos, já existe o alicerce que foi construído e são aqueles princípios do bom convívio, do amor, da compreensão, da paciência, da construção, já existem esses princípios, já estão ali. Aonde que você pode incrementar? Imagina um prédio, uma obra ela tem já o alicerce, a base para construir tudo aquilo. A base está ali, os fundamentos estão ali, os princípios estão ali. O que você vai fazer depois é pegar a sua inteligência e utilizar os princípios e a sabedoria bíblica para você construir em cima disso. E a partir daquele alicerce, tem pessoas que constroem um grande prédio, tem pessoas que constroem uma casa de palhas, tem pessoas que não constroem nada, mas os princípios estão ali para todos. A questão é você usa, porque se você crê na palavra, mas não pratica, se você acredita, mas não pratica, você não tem resultado. E aí que é fundamental você compreender o que eu estou trazendo aqui, a união da ciência com a Bíblia, sem fins de religião, mas sim para você se conectar com isso. Eu vou repetir esse princípio que está em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém... a base dele, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Então os fundamentos existem e você precisa construir a sua vida em torno dos fundamentos do amor, do bom relacionamento, da harmonia, da paciência, da vida em abundância, da ajuda ao outro, do servir, da sabedoria. Você constrói a sua vida através dos fundamentos. E aí o tema de hoje é inveja, sucesso e fundamentos, porque muitas pessoas não conseguem construir sucesso na vida delas, porque ou elas invejam algo, e você vai compreender hoje o efeito colateral que a inveja traz na vida de uma pessoa, ou porque você não está construindo esses princípios bíblicos. Você não está conectado com a construção na sua vida do que está lá entre fundamentos. Então, lembre-se, o fundamento é o alicerce e você precisa criar a sua vida em cima desses fundamentos. Então, não basta construir em cima do alicerce certo com a motivação errada.
Tem gente que está construindo muitas vezes sucesso pela motivação errada. É para provar algo para alguém. É construindo sucesso porque ele quer simplesmente construir de riqueza financeira e esquece da família, da saúde, da vida e tudo que envolve a transformação. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui? O caminho do bem. 100% do que eu trago aqui é de uma forma humilde, convicta, concreta, com base no que já está escrito na Bíblia, conectando com a ciência para ajudar as pessoas a mudar de mentalidade. Ajudar as pessoas a crescerem emocionalmente. E o que eu tenho recebido nos últimos dias me deixa muito feliz mesmo, de pessoas conseguindo sair de depressão, gente. E eu não trabalho com isso, mas a Bíblia está lá os princípios sobre isso. E quando eles começam a utilizar as palavras que estão no bem, o que eu tenho percebendo pessoas mandando mensagens sobre isso, eu sempre eticamente digo muito obrigado, que legal, fico muito feliz por você e em poder te ajudar, conte comigo e eu sugiro que você busque um psicólogo para continuar um acompanhamento disso que você está melhorando. Por quê? Porque nós temos que ter ética, desenvolvimento neurológico, mental é uma coisa, a psicologia é outra, a psiquiatria é outra, a Bíblia norteia todo o resto e essa ética é muito importante. Então, quando, por exemplo, nós construímos o Your Brain, o aplicativo, que ele já está disponível, você já pode fazer download, porém nos próximos dias a gente vai começar a liberar muito conteúdo lá dentro e uma nova reformulação incrível nele. Aí você já pode fazer o download, depois quando o aplicativo ele faz a atualização, você vai só lá na página e atualiza ele para você poder se aprofundar mais em termos de desenvolvimento pessoal, que é o que a gente vai te ajudar dentro do aplicativo, que ele vai começar com uma robustez muito grande agora nos próximos meses. E é isso que você precisa compreender. O que eu tenho lá? É o conhecimento do desenvolvimento pessoal. Tem coisas que é psicologia, tem coisas que é psiquiatria, tem coisas que é a Bíblia. E a Bíblia, os princípios dela norteiam tudo isso. E aí que eu quero que você compreenda uma coisa. Por que muitas vezes, mesmo a pessoa seguindo a palavra, seguindo os princípios bíblicos, ela não está conseguindo alavancar as áreas que gostaria? É porque está ligado à motivação que ela tem por trás do que está construindo, está ligado ao medo e está ligado à sabedoria. A palavra sabedoria, propositalmente, eu utilizei ela nos 12 episódios. A palavra sabedoria, por quê? Porque a maior parte das pessoas tem um diploma, são pessoas com alto índice de QI, são pessoas que têm um conhecimento muito grande. Ou seja, eles têm inteligência, mas não têm sabedoria. A inteligência vem do homem aprender, a sabedoria vem da Bíblia. A sabedoria vem de você utilizar, aprender e fazer, porque se você aprende e não faz, não tem resultado. E é aí que você começa a compreender por que muitas pessoas acreditam, seguem as palavras e nunca prosperam. Por quê? Porque eles não estão conectados com o que está escrito lá, eles não estão interpretando aquilo corretamente. Quando se fala, por exemplo, em abundância financeira, dentro desse conceito que eu estou aprofundando em inveja, sucesso e os fundamentos para isso, quando se fala, por exemplo, em abundância financeira, se você for observar, Salomão foi um dos homens mais ricos da Babilônia. Se você começar a observar, tem princípios que diz o seguinte, tem um princípio, é uma passagem que diz assim, e essa passagem, ela deixa muitas pessoas, por vezes, conturbadas e sem compreender, elas não utilizam a etimologia. O que significa etimologia, Felipe? Clarifica melhor. Claro que sim. Significa o quê? Você interpretar as palavras. Quando você ouve a palavra felizmente, o que significa? Imagina quando foram construir as palavras. Ok, eles disseram o seguinte, quando alguém consegue alcançar um objetivo, o que acontece para uma pessoa alcançar um objetivo? Olha, para uma pessoa alcançar um objetivo, ela precisa ter uma mente conectada, uma mente preparada para o objetivo, não uma mente perturbada. Ok, então, se quando uma pessoa alcança um objetivo é porque a mente dela está preparada, o nome disso vai ser felizmente. Ou seja, na construção da palavra, felizmente eu alcancei meu objetivo, é felizmente. É a sua mente que foi feliz para alcançar o resultado. Quando a gente não consegue alcançar algo, o que nós dissemos? Infelizmente, mas está aqui dentro. Infelizmente. Quando a gente fala na determinação, é determinar uma ação. Não é falar sobre e não ser determinado. Então a etimologia é isso. E quando a gente começa a observar princípios nessa conexão de Bíblia e ciência, nós temos que aprender a interpretar os princípios. Além de interpretar, utilizar eles sempre voltado para o bem. Por quê? A realidade é criada pelo próprio observador. Você pode ler um princípio e interpretar pelo lado do mal e agir pelo lado do mal. Mas você pode interpretar o mesmo princípio agindo pelo lado do bem.
agindo dessa forma. E aí que tem uma citação que diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você já parou para interpretar quantas pessoas eu já vi alienadas por isso? E eu quero compartilhar o caminho do bem com você em relação a isso. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, o dinheiro somente intensifica o que uma pessoa é. O dinheiro potencializa. Uma pessoa boa com mais dinheiro, mais bondades. Uma pessoa má com mais dinheiro, mais maldades. O dinheiro ele é só uma variável de uma personalidade, de um princípio bíblico. O que eu sugiro para você é construa uma vida financeira plena e use isso para fazer filantropia, para ajudar pessoas, para ajudar o mundo, para ajudar os necessitados. Ou seja, quando você consegue construir coisas na sua vida, quero que terás vida e vida em abundância. Ele está lá para viver em abundância em todas as áreas, familiar, espiritual, emocional, financeira, física. Então é isso. Então da onde vem? Se a gente for interpretar que essa passagem, ela tem 1000 interpretações diferentes. Agora eu quero trazer apenas 2 aqui para você. Primeira coisa em relação a isso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja que interpretação equivocada que as pessoas fazem muitas vezes. Primeiro é o seguinte, elas conectam com isso e pensam o seguinte: ok, então é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Logo, é melhor eu não ter do que não entrar no reino dos céus. Mas a interpretação sábia e verdadeira, sem a intervenção humana e sim pela construção do Criador, a agulha que as pessoas pensam, elas olham e pensam que é uma agulha de costura, dessas agulhas normais de costura, que você passa um fio. Elas pensam que é isso. Então como que um camelo vai passar por aquela agulha? Como assim um camelo vai passar por uma agulha? Só que aí, ela precisa interpretar o seguinte. O primeiro conceito que eu quero que você compreenda dessa etimologia, dessa interpretação disso é o seguinte. Às vezes, esse conceito está ligado a uma coisa. A interpretação seria, é mais fácil um camelo passar, se for essa agulha tradicional de passar a linha, certo? Mas não é essa, já vamos lá. Se fosse essa agulha normal, como as pessoas pensam que é de passar uma linha, a interpretação para isso, mesmo que você pensasse que fosse isso, é o seguinte, a interpretação para isso, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa avarenta que usa o dinheiro para fazer maldades entrar no reino dos céus. Essa é a interpretação primária. Se fosse a agulha que a maioria das pessoas pensam que é. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa avarenta que usa o dinheiro para fazer maldade entrar no reino dos céus. Agora vamos para uma segunda interpretação para isso que aliena muitas pessoas. Uma segunda interpretação. A agulha, quando lá existia, não era uma agulha de costura normal. Era como se fossem uns portais e esses portais passava uma pessoa embaixo tranquilamente caminhando. Passava uma pessoa. Eram portais essas agulhas. E a interpretação correta disso era o seguinte. Era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qual que é a interpretação para esse portal chamado de agulha? É que o camelo, se ele viesse caminhando de cabeça levantada demais, ele não conseguia passar pelo buraco da agulha. Então a interpretação correta disso é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um reino entrar no reino dos céus, interpretando na maneira do quê? O camelo, ao passar por lá, só existe um jeito dele conseguir passar por aquelas agulhas, por aqueles grandes portais. Era o camelo se curvando. Ou seja, isso estava ligado diante do próximo, diante do Criador, curve-se. Estava ligado no sentido de curvar-se, estava ligado no sentido de humildade, de ajudar as pessoas, de ajudar ao mundo. Então esses portais não eram agulhas comuns. E esse camelo, se ele viesse de uma forma arrogante, ele não conseguia passar lá. Mas quando ele aprendia, o camelo, a curvar-se diante do portal, a curvar-se diante das pessoas de uma forma humilde, congruente, a humildade é a palavra base para isso. Humildade quer dizer o quê? Humildade não é onde você mora, o carro que você dirige, que roupa você veste. Humildade é o quanto você ajuda as pessoas, o quanto respeito você tem pelas pessoas, o quanto você é acessível às pessoas que precisam. Você quer conhecer o real caráter de uma pessoa? Observe como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Pessoas que não podem lhe trazer benefício algum, observa como ela trata. Então, humildade, ela não está ligada ao que você gosta para a sua vida ou não.
Humildade tem relação com a forma como você trata as pessoas. Tem gente que interpreta errado. Eu lembro uma vez em uma palestra que eu fui ministrar em uma empresa, e nessa empresa, naquele dia, eu estava sentado lá próximo do palco, conversando com algumas pessoas, aguardando o momento de começar a palestra. E naquele dia chegou o proprietário dessa empresa, e tem muitos funcionários. Ele chegou o proprietário da empresa, e ele naquele dia, ele estava com uma vestimenta, ele estava de bermuda, era verão, não era inverno, e verão, ele estava de bermuda, tênis e uma camiseta. E aí muitas pessoas lá da empresa, eles estavam vestidos formalmente, porque era um evento um pouco mais formal. Eles estavam vestidos formalmente e o dono da empresa estava de bermuda e camiseta e tá tudo certo isso. A questão foi que a mesa que estava ao meu lado, as pessoas começaram a dizer o seguinte: quando o proprietário da empresa passou, um comportamento muito arrogante, ou seja, ele passou no meio de todas as pessoas e ele só entrou na porta e disse era tarde, boa tarde, e ele foi caminhando, ele não olhou para ninguém, não cumprimentou as pessoas, não se conectou com ninguém, só chegou na porta, boa tarde, passou por todo mundo e foi lá e não deu atenção às pessoas, de uma forma um pouco arrogante. E muitas pessoas que ali naquela mesa ao lado de onde eu estava sentado disseram o seguinte: nossa, veja a humildade dessa pessoa, não vou citar o nome, veja a humildade dessa pessoa, dono desse império de bermuda e camiseta. Será que isso foi humildade? Isso tem a ver com a forma como a pessoa se sente bem. Amigo, se você se sente bem andando de regata e de bermuda, tá tudo certo. Se você se sente bem andando social, tá tudo certo. Julgar a forma como uma pessoa opta por se vestir, isso tá errado em você. Isso é julgamento em você. Você está julgando, você precisa se trabalhar. A questão que as pessoas não estavam interpretando naquele dia é que ele não tinha nada de humilde, ele tinha arrogância, não tratava as pessoas de uma forma respeitosa e as pessoas olharam para a forma como ele estava se vestindo e atribuíram a humildade a ele. E humildade não tem a ver com como você se veste. Humildade não tem a ver, tem gente que tem autoestima, autoconfiança, por exemplo. Eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança, eu confio no meu trabalho. E eu valido o meu trabalho, porque isso é autoestima, isso é autoconfiança. Tem pessoas que basicamente elas não têm humildade. A minha equipe que está aqui, as pessoas que me conhecem, as pessoas que participam do meu treinamento sabem o quanto eu sou acessível para uma pessoa que não me traz benefício algum, até pessoas que trazem benefício. Por quê? Porque a minha maneira de tratar as pessoas sempre sorrindo, com respeito e com humildade, é um fator que está intrínseco em mim. É um fator que está intrínseco isso. Isso vive em mim. A maneira respeitosa, educada e sorridente de tratar as pessoas. Mas na hora de atuar aqui, o meu papel é ajudar você a mudar. O meu papel aqui não é ficar sorrindo para você. Aqui eu tô aqui para te ajudar. Não é sobre mim, é sobre você. E eu utilizo uma comunicação e uma epistemologia, que é a base de como o cérebro funciona, assertiva, para ajudar você a refletir com a sua vida. Você precisa refletir acerca dos seus comportamentos, acerca das suas habilidades. Você precisa refletir em torno disso. Quanto mais você reflete, quanto mais você aprende, mais você cresce. Então esses portais que lá existiam estavam ligados à humildade. O correto era então, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa que não é humilde entrar no reino dos céus. Não estava ligado à abundância. Construa abundância na sua vida e a partir do momento que você construir abundância na sua vida, faça filantropia, ajude pessoas, ajude o mundo, ajude os necessitados. Mas às vezes se você interpreta errado um princípio, você não consegue chegar lá. Se você interpreta errado um princípio, é muito mais difícil de você mudar. É muito mais difícil de você conseguir se transformar quando você está interpretando de uma forma equivocada. Mudança tem a ver com interpretação. Então lembre-se aquilo que eu falei no início dessa metáfora. Essas agulhas não eram agulha de passar linha, eram grandes portais e que as pessoas precisavam se curvar para aqueles portais. Isso é humildade. Curve-se ao Criador, curve-se às pessoas. Eu me curvo para vocês, por você estar aqui me ouvindo, por você estar aqui me assistindo. Quem já participou da Escola de Sucesso comigo, talvez você lembre, no final do treinamento, quando eu concluo, encerro e eu utilizo algumas histórias de encerramento, no final sempre eu faço a mesma coisa. Muito obrigado a cada um de vocês e eu me curvo para vocês. Ou seja, eu me curvo para o meu semelhante. Por quê? Porque eu me entendo que
de seres humanos nós somos iguais. Algumas pessoas têm habilidades diferentes umas das outras, mas como seres humanos nós somos iguais. E eu te respeito como ser humano igual a mim. Eu serei educado com você como um ser humano igual a mim. Mas eu, compreendendo o potencial que eu tenho, eu vou construir coisas grandes na minha vida e o meu papel a partir disso é despertar em você essa grandiosidade que já existe em você. Uma grandiosidade que já está em você, que você precisa levantar a bunda da cadeira em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos, em busca das suas metas, porque já existe um potencial e um caminho de 1000 milhas começa com o primeiro passo. O problema das pessoas é que elas sempre querem ter certeza de tudo. E uma das coisas na vida é a incerteza. E quanto mais certeza você quer ter sobre algo, talvez mais afastado você fica daquilo. Quanto mais certeza você quer, se você observar aquelas pessoas que já precisam ver para crer, é o contrário, como eu já falei na live anterior. Você precisa crer para ver, porque se você não acredita, o teu cérebro não se conecta, e se não se conecta, não tem resultado. E aí que está um papel fundamental da evolução humana, a capacidade da humildade de aprendizagem, da educação, do respeito pelo outro, de medir isso na sua vida, o quanto você ajuda as pessoas, o quanto você consegue fazer uma filantropia não financeira. O que eu quero dizer com isso? Filantropia não financeira é você ajudar as pessoas através de palavras, é você ajudar pessoas através... Eu tenho muitas ações sociais com muitas entidades, hoje são em torno de 18 pessoas ou entidades diferentes que eu ajudei no ano de 2019, gratuitamente. Teve momentos que uma palestra, um workshop em uma empresa, que eu cobro, por exemplo, 10 mil reais, e eu tinha uma ação social para fazer. Eu lembro desse dia, uma ação social para fazer num sábado de manhã, e eu já tinha agendado, foi em outubro de 2019, eu tinha uma ação social para fazer no sábado de manhã. E eu já tinha marcado isso há uns meses antes, essa ação social, um tempo antes. E aí no dia uma empresa me chamou, você consegue fazer um evento aqui na empresa tal dia, tal hora? E eu fui para minha agenda. E eu olhei na minha agenda e tinha lá ação social em tal lugar. Eu cobro 10 mil reais para fazer essa ação social. Desculpa, esse workshop. E aí o que eu fiz naquele momento? Eu disse para a pessoa, eu não tenho agenda para esse dia. E eu disse, não podemos agendar para outro dia? E ele disse, não, porque é o evento da empresa nesse dia, eu precisaria nesse dia. Gente, eu poderia muito bem ligar para a ação social e dizer, olha, eu não vou conseguir mais fazer essa ação social nesse dia, a gente vai ter que agendar em outro momento. Eu fiz isso? Jamais! Jamais! Ou seja, eu priorizei a ajuda que eu ia dar, porque quando eu estou entregando conteúdo, quando eu estou ajudando pessoas, não importa se eu estou recebendo ou não, eu vou entregar o melhor de mim, eu vou utilizar o método epistemológico para te ajudar como eu uso aqui. Não importa se é a mentoria que eu cobro 20 mil, se é um treinamento para empresários que eu cobro 8, se é um programa que eu cobro 3, se é um programa que eu cobro 497, ou se é gratuitamente, ou se é uma live aqui. Eu vou entregar sempre o meu melhor. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais eu entrego e ajudo as pessoas, mais eu cresço como pessoa. E lá no final das contas, lá no final da vida, você vai compreender no final da sua vida o que você vai deixar para o mundo. Herança é diferente de legado. Herança é o que você deixa para uma pessoa. Legado é o que você deixa em uma pessoa. No papel de pai, você precisa deixar coisas para que o seu filho tenha que fazer algo, não coisas para que ele não precise fazer nada, para que ele construa grandiosidade própria, porque financeiramente falando, não é ser rico que traz felicidade, é tornar-se rico, porque a felicidade ela está na construção e não no ponto de chegada. A felicidade está na construção de um corpo saudável, a felicidade está na construção de uma família unida, a felicidade está na construção de um princípio conectado com a Bíblia. Isso tá no caminho é a felicidade. Se você só olha para onde você está e só olha para o ponto de chegada e você esquece do caminho, você não é feliz, você não desfruta da vida, você não aproveita os momentos. Então quero que terás vida e vida em abundância. Então cuidado com a má interpretação acerca das coisas, a má interpretação acerca do mundo, porque isso pode fazer com que você interprete por algo que outro humano está te dizendo e não porque realmente está na Bíblia. E quando você está em dúvida de interpretação, gente, quando você está em dúvida de interpretação da Bíblia, segue o caminho do bem. Segue o caminho do bem. Na dúvida, segue o bem. O bem sempre vence o mal. Na dúvida, segue o bem. Se você ler um princípio e não conseguiu interpretar muito bem, eu te ajudo. Se você ler um princípio da Bíblia e você não entender, escreve ali, me manda um inbox lá. Pode ser que eu demore para te responder, pode.
O WhatsApp eu não sei quando eu vou conseguir atualizar. Talvez nessa vida eu não consiga mais. Tem mais de 300 mensagens lá. Agora, gente, se você tem dúvida de interpretação, me manda. Eu, a minha equipe, a minha irmã, a Sheiva, que também trabalha dentro do núcleo da empresa, fazendo um trabalho como eu faço. Então, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Você pode mandar princípios, inbox aqui, eu posso fazer vídeos falando sobre, posso fazer lives. A gente ajuda, mas não interpreta as coisas pelo mal. Na dúvida, leu, não entendeu, pensa, o que de positivo eu posso aprender com isso? E vai para o positivo. É assim que nós vamos conseguir usar os princípios da Bíblia até quando nós não interpretamos. Eu lembro que nos Estados Unidos teve um dia que, isso foi em 2016, que eu fiz um treinamento de liderança em Ohio. 2016, eu estava junto com meu amigo Alessandro Peterson, a gente chegou no hotel onde nós estávamos hospedados e aí o nosso inglês, a gente se vira bem, mas nós não tínhamos uma fluência para palestrar em inglês, por exemplo, mas nos virávamos muito bem. E aí conversando com o cara do hotel, da portaria, eu lembro que aquele dia eu e o Alessandro Peterson íamos gravar um vídeo juntos que ele ia me entrevistar. E aí nós conversando com o cara do hotel e a gente dizendo, olha, muitas vezes a gente não consegue entender o que as pessoas falam. Por quê? Porque a gente precisa ouvir a mensagem, interpretar ela mentalmente em outro idioma. E aí o cara disse assim, ó, quando você não entender, apenas sorria. Claro, ele falou em inglês, just smile. Então, quando você não entender, apenas sorria. O que esse cara estava trazendo para nós? Um princípio do bem. Quando você não entender, apenas sorria. Just smile. Ou seja, quando você não entender, o que de bom eu posso trazer disso? Sorria para a vida, sorria para as pessoas, sorria para o mundo. Quando você não entender, interpreta pelo bem. Agora, isso constrói sucesso na sua vida, isso constrói a capacidade de você olhar as coisas pelo bem, a capacidade de você ajudar as pessoas, a capacidade de você se curvar e ser educado e respeitoso. Isso é a base do sucesso, porque a partir disso você começa a desenvolver habilidades. Outro conceito que eu trouxe na abertura é você fazer o seu melhor, porque tem gente que diz que já tentou de tudo e não alcançou. Se você não alcançou é porque você não tentou de tudo, e o sucesso depende de determinação. Então eu te trouxe sobre fundamentos, a importância de seguir esses fundamentos bíblicos, de interpretar e ir para o caminho do bem. Então, quando você olha sucesso e fundamentos, você está alinhado. Agora, nessa parte final da live de hoje, eu quero falar sobre inveja. O que é isso? A inveja, ela é um comportamento muito destrutivo. Por quê? Quando você inveja, ou seja, uma coisa que eu aprendi com o Tony Robbins no treinamento no Last the Powerlifting UPW em 2015, primeira semana de março de 2015, aconteceu o treinamento que eu fiz em New Jersey, nos Estados Unidos. Eu aprendi com ele uma coisa: abençoe pessoas de sucesso. Abençoe pessoas que já têm o resultado que você quer. Abençoe pessoas de sucesso. Por quê? O que ele explicou lá e o que está na Bíblia e o que eu vou explicar para você. Primeiro eu vou trazer o princípio bíblico para dar a veracidade do quê? Porque a Bíblia é o centro de tudo e a gente está em torno desse conceito. Isso está em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Repito para você, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, José, na Bíblia, José foi vendido ao Egito por seus irmãos por inveja. Por inveja, e depois olha tudo o que ele fez e olha o que aconteceu no conceito todo, que eu não vou aprofundar nisso agora por conta do tempo, eu estou trazendo os princípios aqui. Mas dentro do princípio da inveja, por que abençoar pessoas de sucesso? Eu convido que todas as pessoas que você admira, todas as pessoas de sucesso, coloque ela nas suas orações e ore por ela, porque ela está te mostrando o que é possível. Agora, o que a inveja faz? Veja como o cérebro funciona. Eu já compartilhei em outros 2 episódios sobre o que acontece quando a gente alimenta o cérebro de coisas negativas. O neocórtex, o córtex pré-frontal, a área racional do cérebro, ele manda essas informações para o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções, e você começa a se sentir com base no que você está pensando. Então, se você tem pensamentos ruins, você se sente mal, mesmo que aquilo não esteja acontecendo. Mesmo que aquilo não esteja acontecendo. Aí que vem a questão científica em relação a isso. Por quê? Quando você tem inveja, o teu cérebro sente o que na inveja? Raiva, insegurança e medo. As 3 sensações em relação à inveja, quando você olha para algo, alguém, coisa, fato e sente inveja, acontece medo,
acontece insegurança, acontece raiva. Quando você está alimentando todo o teu sistema de raiva, de medo e de insegurança, você está dizendo para a pessoa, aquilo é ruim. Mas quem é essa pessoa? É você. Você é a pessoa. Então, imagina que você olha, quando em 2015 eu aprendi isso com o Tony Robbins, por exemplo, se eu olhasse para o Tony Robbins, eu sempre agradeço por ele existir e me mostrar o caminho. Agora, se eu olhasse e invejasse, o que acontecia com a inveja? A inveja, eu olhasse para ele e invejasse ele. O que iria acontecer comigo? O meu cérebro, ele iria entender o seguinte, aquilo lá é ruim. Por quê? Porque somente a parte racional do cérebro, que alguns estudos falam que entre 5% e 10% das atividades da área de pensar é racional e em torno de 90% é inconsciente, são processos automáticos que estão no registro automático de memória, no sistema RAM. Felipe, então quer dizer que eu uso só 10% do cérebro? Não, eu estou falando em níveis de pensamento. Se eu usar só 10% do cérebro, você já tinha evoluído para óbito. Você utiliza partes infinitamente mais do que isso do seu cérebro. A questão é o seguinte, daquilo que é responsável por pensamento, 10% é racional e 90% é construção com base no que já está ali, no inconsciente. Então, quando eu invejo, se eu invejasse, por exemplo, o Tony Robbins, que é alguém que eu abençoo e oro e agradeço todos os dias, e antes de dormir eu acordar eu utilizo mantras que eu aprendi com ele. Ah, Felipe, o que é isso? Mantras. Não, se você acha que mantras não é uma palavra legal, exclui essa palavra mantras e diz autoafirmações. Quando você afirma para você aquilo, você diz que você pode aquilo. Então, se eu invejasse, o meu cérebro ia sentir o que dessa inveja? Raiva, ressentimento, insegurança, medo, e tudo que gera isso me libera cortisol e adrenalina e faz com que eu me sinta estressado com isso e o cérebro entende, aquilo é ruim. Então tudo que eu invejo, o meu cérebro se afasta daquilo. Então se eu invejo uma empresa, uma pessoa, um produto, um serviço lá, que já está num patamar maior do que o seu, que já tem um resultado que você não tem, você nunca vai chegar lá. Porque aí o teu cérebro entende o seguinte, aquilo é ruim. E todo o teu sistema emocional vai projetar para você se afastar daquilo. E como que eu percebo que eu estou me afastando de alguma coisa? Não é racional, você percebe analisando a sua atitude frente a algo que você quer na vida. E a tendência de uma pessoa que inveja e o cérebro dela entende que aquilo é ruim, é se afastar daquilo. E aí como que eu identifico? Se você está procrastinando, se você constrói autossabotagem, se você desiste facilmente, se você não faz o que tem que ser feito, mesmo tendo as habilidades ou teoricamente sabendo o que fazer e não faz. Tudo isso está ligado à inveja. Então, inveja é um dos piores sentimentos que você pode ter. Está na Bíblia e está na ciência. Estou te provando das duas formas. Estou te mostrando, melhor dizendo, das duas formas. E aí, para a gente finalizar, esse princípio bíblico, então, de Tiago 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Cientificamente falando, o que acontece? Nós temos uma área do nosso cérebro, que é o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior dorsal. Nossa, o que é isso, Felipe? Não inveje. O que eu quero dizer? Esses nomes significam não inveje, abençoe, e isso precisa ser treinado. Felipe, o que quer dizer córtex cingulado anterior e ínsula anterior dorsal? O que isso tem a ver com a Bíblia e o que isso tem a ver com a inveja? Essas duas regiões, elas estão ligadas à dor social. Ou seja, isso eu aprendi na minha pós-graduação em neurociência no ano passado. Ou seja, quando na sua vida você sente uma dor no braço, no joelho, nas costas, no pé, a área do teu cérebro que identifica esse tipo de dor é a mesma área do teu cérebro que identifica um sentimento de dor social, de dor emocional. Dor emocional. Então, por exemplo, se você tem imagina que a minha mesa aqui fosse um fogão a lenha e tivesse bem quente a chapa. Se eu chegasse aqui e colocasse a mão, eu iria sentir uma dor. As áreas do meu cérebro iam fazer eu tirar rapidamente a mão dali. Por quê? Porque aquilo pode causar uma dor física. A área do cérebro que faz se afastar das coisas é a mesma área chamada córtex cingulado anterior e ínsula anterior dorsal. Então, quando você tem inveja, a mesma maneira que você bota a mão no fogão quente e tira rapidamente, quando você sente inveja, o teu cérebro se afasta rapidamente daquilo e você nunca chega lá e passa uma vida toda invejando e cada vez mais se afastando de algo que você quer porque não entende o princípio bíblico que está aqui falando ou porque não entende como o teu cérebro, o sistema funciona.
Quando eu construí o programa Ponto de Virada, e se você quer saber mais sobre isso, clica no link aqui, vai no meu Instagram e clica no link ali, não vou falar sobre ele agora, mas eu tenho esse programa Ponto de Virada que é altamente transformador para você entender sobre a sua vida, relacionamentos e construção de psicologia da riqueza e carreira. Todas as vezes que você olha para isso, o teu cérebro se afasta de uma dor, seja dor física, dor social ou dor emocional. A inveja faz você se afastar daquilo, porque racionalmente, córtex pré-frontal, área racional, entende, eu quero isso, mas todo o teu sistema neurológico e emocional e as áreas inconscientes e os hábitos e comportamentos querem se afastar, por quê? Porque eles dizem o seguinte, racional é um fogão quente, não bota a mão aí, você tá louco, racional, sai daí. Mas o teu racional sabe que é um sonho, uma meta, mas o teu inconsciente pensa que é algo ruim pelo sentimento que você alimenta. Pelo sentimento que você alimenta. Então, a partir de hoje, o convite para finalizarmos é abençoe pessoas de sucesso. Abençoe pessoas de sucesso. E a frase para finalizarmos é: se você focar na dor, continuará a sofrer. Mas se você focar na lição, continuará a crescer. Tudo que acontece na sua vida, se você focar na dor, continuará a sofrer. Se você focar na lição, no aprendizado, continuará a crescer. Eu me curvo para vocês. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que estiveram aqui hoje.